Olá, meus amores do sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a professora Elaine Dark e hoje nós vamos fazer a correção, a explicação e correção das atividades da semana 2 do PET 4, tá bom? Antes da gente começar a correção, eu quero falar para vocês algumas curiosidades, né? Nós vamos conhecer um pouquinho das nossas duas novas civilizações, né? Nós já falamos sobre maias, incas, astecas, índios brasileiros, Mesopotâmia, Egito, falamos sobre hebreus, fenícios e persas. Hoje nós vamos falar sobre China e Índia, ou seja, sobre os chineses e os indianos. Para começar, nós iremos falar agora sobre a China. A China é mais ou menos, assim como todas as outras civilizações, eles vão se desenvolver, né, os chineses, eles vão habitar, né, primeiro, regiões próximas a rios. Por que próximo a rio, gente? Explicando mais uma vez. Porque quando você está próximo ao rio, você pode utilizar-se das margens que ficavam, né, fertilizadas com o passar do tempo, por causa das chuvas, das enchentes. Então, os rios ficavam, as margens do rio criavam-se um lodo, um limo naquela região, e ali era como se fosse um adubo próprio. Então, eles não precisavam de ter adubo igual a gente precisa hoje, tá bom? Eles tinham um adubo natural, tá? Para suas plantações. Segundo, o rio servia para eles para alimentação, servia para a criação de animais, porque era o local onde os animais iriam se refrescar e também, né, matar a sua sede. Servia também para navegação, né, para o comércio. Então, o rio, ele é extremamente importante para qualquer sociedade, tá? Então, a primeira coisa que eles faziam, né, todas as sociedades que antes eram nômades e vão se transformar em sedentárias, nós vimos lá nos primeiros PETs, eles procuravam regiões que tivessem rios. E a China, ela surge próxima a dois rios, que é o rio Huanghe, que é o rio amarelo, e o rio Yangtze, que é o rio azul, tá? Próximo a esses dois rios, os chineses começaram a desenvolver a agricultura. Então, a base econômica da sociedade chinesa é a agricultura. E eles cultivavam principalmente o arroz. Com o passar do tempo, eles começaram nessa região, né, a desenvolver sociedades mais bem organizadas e começaram a domesticar alguns animais, entre eles o cachorro e porcos, tá? E também desenvolveram o artesanato e a metalurgia do bronze, tá bom? Essa sociedade chinesa que estava se desenvolvendo, ela ainda eram várias regiões, várias províncias. Com o passar do tempo, ela começa a ser dominada por reis, tá? Então, um único rei dominando a região toda. Esse único rei, ele vai fundar aquela história da dinastia. O que é uma dinastia? É a mesma coisa que você obedecer a uma hierarquia, tá? De cima para baixo. A primeira sociedade, a segunda, a terceira e assim por diante, dos mais ricos para os mais pobres, tá? Então, dentro da dinastia chinesa, tiveram vários reis que vão se suceder ao longo do tempo. Morreu um, ocupa outro, morre outro, aí vai assim por diante, tá? E sempre eram os homens da mesma família e, claro, uma família extremamente rica e importante da sociedade da época, tá? A gente não tem imperadores, né, que vão ocupar a dinastia na China ou em qualquer outro lugar que sejam pessoas pobres, tá? São sempre pessoas das classes sociais mais altas. Nós vamos ver na China também que eles vão, inclusive, dar nome a essas classes sociais, que são as castas, tá? Mas isso é lá daqui a pouquinho. A primeira dinastia chinesa é a dinastia de Shang, ou Shang, é a mesma coisa. Essa dinastia, ela foi substituída pela dinastia de Zhou. E Zhou, ao invés dele dominar totalmente o território, ele dividiu vários territórios. E aí tinha uma família importante em cada território. O que isso acontece? Uma família quer disputar o local com a outra. E isso gerou várias revoltas, várias guerras internas, tá? do território chinês, entre os próprios chineses. E isso vai fazer com que uma família, muitos anos depois, a família Qin ou Xin, é a mesma coisa, tá?
que inclusive vai dar o nome ao país, China, porque até então eles não tinham nome, eram províncias, né? Então, a partir da vitória dessa família Qin ou Xin, a China passa a ser um país unificado, a ser um território único. Ainda não um país, tá, gente? Mas um território único, tá? E vai unir todas as suas... Todos os povos que antes estavam divididos e guerreando entre si, eles vão se unir e formar um único povo, que é o povo chinês. Essa nova dinastia que começa a ocupar o território, que é a dinastia Qin ou Xin, eles vão durar muito tempo no poder. E vão ser substituídos, né, com a morte do líder, do Qingji Huangdi, que nomes, né, gente? Quando ele morre, ocupa o lugar dele a família Han, que é o Liu Beng, que é líder da família Han. E aí essa família Han vai dominar a China e vai fazer com que... vai fazer uma das coisas mais importantes da China e vai fazer a China se tornar um dos pontos comerciais mais importantes do mundo, onde todo mundo ia buscar a mercadoria. Vai surgir aí também a famosa Rota da Seda, né? Porque os chineses criavam um bichinho chamado bicho da seda, que fabricava a linha, né? E aí eles fabricavam tecidos e tal, que é o tecido da seda, que era valiosíssimo, e é valiosíssimo até hoje, né? Mas naquela época era mais ainda, porque era um tecido extremamente novo, né? Desconhecido para a maioria dos europeus, então para eles era super interessante. E aí, essa família vai criar ela vai desenvolver a Rota da Seda, né? E vai fazer com que a China entre no mapa do comércio. Porque aí eles vão começar a comercializar com a Europa, os países do norte da África. Eles vão começar a praticar o comércio com vários outros países. E esse comércio que eles praticavam, gente, fez com que a China desenvolvesse muito economicamente e com que os nobres da China ficassem cada vez mais ricos. Tem duas curiosidades muito bacanas, depois eu vou mostrar as fotos para vocês, que é o exército de argila, né, em terracota. A terracota é um tipo de barro, tá, gente? Tipo de argila, que foi construído meio que para proteção do imperador Qin, né, um dos imperadores da família Qin, ou Xin, e ele colocou esses soldados nesse exército, que eram cerca de 7.000 estátuas de homens, né, com alturas naturais, digamos assim, a altura de um homem normal, e cavalos, 200 cavalos. Era como se ele estivesse colocando próximo ao local onde ele foi enterrado os seus soldados para que eles fizessem a proteção do seu corpo após a morte. E também uma outra curiosidade muito bacana da China é a muralha da China, que ela tem quilômetros e quilômetros de extensão, são 7 metros de altura e 7 metros de largura. Então ela é enorme, ela é gigantesca. E ela demorou, gente, cerca de 1.500 anos para ficar pronta. E ela servia principalmente para a proteção do povo chinês, tá? Eles se protegiam em volta daquela muralha, tá bom? Então, os pontos principais que a gente tem que lembrar da China: dominada por dinastias, surge próxima aos dois rios, o Rio Amarelo e o Rio Azul, desenvolveu a agricultura, escrita, artesanato, desenvolvimento arquitetônico, são coisas extremamente importantes para eles, e também criaram a Rota da Seda, que é o ponto principal do comércio deles. Agora, falando um pouquinho da Índia. A Índia, ela vai se desenvolver, a princípio, próximo a um rio chamado Rio Indo, tá? E só que ela não, justamente pelo mesmo motivo, pela fertilidade das margens próximas a esse rio, só que ela não consegue se desenvolver muito. Ela acaba sendo destruída e dizimada com o passar do tempo. E aí, quem vai ocupar esse território, que hoje é o território da Índia, são tribos nômades que vieram da região da Europa Ocidental, ou seja, da parte oeste da Europa. Esses povos vão criar uma nova civilização naquela região, e essa nova civilização vai criar uma nova forma de vida, novos costumes, nova cultura e etc.
Assim como para nós, né, na nossa cultura cristã, nós temos a Bíblia como um dos livros de conhecimento maior da nossa sociedade, para os indianos, eles têm um livro chamado Vedas. O Vedas é como se fosse a nossa Bíblia. Lá estão vários poemas, né, ou no nosso caso são vários livros dentro da própria Bíblia. Né? A Bíblia é a junção de vários livros, de várias histórias, né, no Antigo e no Novo Testamento, né, antes e depois de Cristo. E aí são história de várias civilizações. E o Vedas é a história, são vários hinos e poemas que vão mostrar para a população, para os indianos, qual a melhor forma de viver, tá? E esse Vedas, ele vai dividir a sociedade em castas e vai explicar que a sociedade é dividida em castas porque Brahma, tá? Que não é cerveja, gente, pelo amor de Deus. Brahma é o líder máximo. Seria a mesma coisa que a gente falar em Deus, tá? Então, Brahma para eles é o Deus máximo. Existem outros deuses, né, no hinduísmo? Sim, é como se fossem entidades, né, entes que cuidam cada um do seu lugarzinho, cuidam da sua característica principal, tá? Mas o principal, o Deus supremo, digamos assim, para eles era o Brahma. E aí ele vai dividir essa sociedade indiana em cinco castas. A primeira, eu lembro muito, gente, quando eu falo de Índia, eu lembro de uma novela que chamava Caminho das Índias, que passou um tempo atrás na Globo. E aí tinha os Brahmanes, que era a classe mais alta, que eram os sacerdotes. Eles eram os líderes totais, tá? Líder político, líder religioso, líder de tudo. Eles são os líderes da China, tá bom? É a classe social mais alta que tem na China. Depois dos Brahmanes, tem os Kshatriyas. Os Kshatriyas também são super importantes, estão quase junto com os Brahmanes, porque eles são nobres e guerreiros. Tá? Eles não são sacerdotes, mas são nobres e guerreiros. Abaixo deles tem o Vaixas, que não estão entre os mais superiores, mas é o terceiro. Tá? Vamos fazer, se a gente fizer uma escadinha, temos os Brahmanes, os Kshatriyas e, em terceiro lugar, os Vaixas. Os Vaixas são os comerciantes, as pessoas que trabalham com agricultura, né? Então, são os trabalhadores de uma forma em geral, tá? Não significam que eles são pobres, tá, gente? São ricos, bem ricos, mas não ocupavam cargos de poder, tá bom? Em quarto, nós temos os Sudras. Quem que são os Sudras, gente? São os empregados domésticos. São aqueles que trabalhavam para essas outras três castas. Trabalhavam para os Brahmanes, para os Kshatriyas e para os Vaixas. E por último, nós temos a camada dos Dalit. O Dalit, eles não têm direito a nada. Eles são impuros, eles são intocáveis. Se qualquer um dessas outras castas tivesse contato com eles, hoje, claro que não é muito bem assim, né, gente? Já diminuiu, claro, essa rigidez. Mas quem tivesse contato com esses Dalits, né, contatos mais pessoais, assim, eles eram quase que expulsos, né, das suas castas. Alguns aconteciam até de ser expulsos, porque o Dalit era uma pessoa impura. Por mais que ele tivesse até dinheiro, ele podia até ser rico, mas ele era impuro, tá? Ele não podia ter contato com as pessoas das outras castas. E os indianos, né, que tem a religião deles é o hindu, né, o hinduísmo, eles acreditam na reencarnação. E eles acreditam que a cada vida que a gente volta para tentar corrigir os erros da vida passada. Então, eles sempre acreditam que nessa vida eu preciso errar menos para que eu possa corrigir os erros da minha vida passada. Tá? Então, eles estão sempre em busca de corrigir erros, de fazer coisas melhores para os outros e para eles também, buscando assim, com o passar do tempo, melhorarem e não ficarem só reencarnando, tentando corrigir os erros, tá bom? Eles queriam corrigir, eles vinham ao mundo para corrigir os erros que eles tinham feito nas vidas anteriores, ok? Então agora nós vamos partir para a correção das atividades, tá bom?
Bom, gente, então agora nós vamos fazer a correção das nossas atividades, tá bom? Então, como nós já falamos, o tema é China, a China e a Índia do mundo antigo. Aqui nessa primeira parte da folha, nós temos um texto sobre a China, tá? Sobre a origem da China, os 2 rios que nós falamos, o cultivo do arroz e de outros cereais, domesticação de animais, a arte da metalurgia, as primeiras dinastias, a origem do nome China. E aqui nós temos a curiosidade que eu falei para vocês, tá? Que é o exército, né? Que foi encontrado em uma escavação com 7.000 estátuas de homens e cavalos, né? 200 cavalos, que seria o exército que estaria protegendo, que seria a guarda real do imperador Qin Huangdi, tá? Um dos imperadores da dinastia Qin, ok? E aqui na segunda folha, nós temos a segunda curiosidade, que é a muralha da China. Né? Aqui nós temos uma parte dela, né? Uma foto com a parte da muralha da China, ok? E aí nós vamos dar início, então, à correção das nossas atividades. Número 1. A China é uma das mais importantes civilizações da história da humanidade. Datada de 7.000 anos antes de Cristo, passou por diversas transformações territoriais, políticas e econômicas ao longo dos séculos. Mediante as aulas sobre a civilização chinesa, responda: qual a importância dos rios Amarelo e Azul para o início do povoamento da região que hoje chamamos de China? As comunidades começaram a ser desenvolvidas próximo às margens do rio Huanghe, Rio Amarelo, e Yangtze, Rio Azul. Utilizavam as margens para o plantio e cultivo de arroz e outros cereais. Após as enchentes, aproveitavam a fertilidade das terras. Ao longo dos anos, começaram a domesticação de animais como cachorro e porcos. Cereais, não tem esse aí. Tá bom? Então, essa resposta a gente se encontra lá atrás, na primeira folha, está exatamente no primeiro parágrafo, tá bom? Então, qual que é a importância dos rios Azul e do Rio Azul e do Rio Amarelo? É que foi por causa das margens férteis deles, né, que a civilização chinesa vai se desenvolver através do cultivo, principalmente do cultivo de arroz e outros cereais. Explique o que é uma dinastia. Dinastia é a sucessão de membros de uma mesma família no poder. Ou seja, morre um membro, morre o chefe da família, o próximo sucessor dele vai seguir a dinastia dentro daquela família. Vai ser o homem mais velho, mais poderoso, etc. Qual a importância da dinastia Qin entre o ano 221 a.C. a 207 a.C. para o Império Chinês? A região do Império Chinês era formada por várias províncias que viviam em guerra entre si, até que esta guerra foi vencida pela família Qin, unificando todo o território sob o governo da dinastia Qin ou Xin. O reino de Qin ou Xin foi tão importante que originou o nome do país que conhecemos hoje, a China. Então, qual a importância dessa dinastia? Unificou as províncias e deu origem ao nome do país, tá? O que foi a Rota da Seda? Importante rota que ligava a China à Europa, possibilitando transações comerciais entre o Oriente e o Ocidente. Aqui nós já temos em seguida, né, um texto pequeno sobre a Índia, né? Aqui nós temos todas as castas, temos também o Vedas, né, que é o principal livro, e eu esqueci de falar para vocês sobre o rio Ganges, que é o principal rio da Índia, tá? Para justificar a sociedade de castas, os indianos antigos determinaram que cada casta era originária de uma parte da divindade suprema. O Brahma é a divindade. Conforme a imagem abaixo, determine a função de cada casta dessa sociedade. Brahmani, formado por sacerdotes, e eram a casta dominante, controlando os rituais e ocupando os altos cargos no Estado.
Kshatriyas, classe dos nobres e guerreiros, também eram da casta dominante. Vaixas, comerciantes e agricultores, embora pudessem ser ricos, não eram dominantes. Sudras, servos que trabalhavam nas casas das castas mais altas. E os Dalits, ou Dalit, eram sem casta, eram chamados de intocáveis e eram discriminados na sociedade. Beleza? Até mais, fiquem com Deus. Terminamos por aqui a semana 2 do PET 4. Se precisarem de alguma coisa, podem me procurar no aplicativo Conexão Escola e também no nosso grupo de WhatsApp ou no privado no período da tarde, ok? Beijos, fiquem com Deus.